Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo da matemática. É sempre um prazer incomensurável ter você aqui com a gente, abrilhantando esse nosso evento. Você sempre trabalhando para se transformar em uma pessoa melhor, porque nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. É um prazer enorme ter você aqui nesse universo da matemática. Nós vamos fazer aqui uma série de questões muito bacanas, voltado principalmente para o concurso do IBGE. Mas alguém pode estar perguntando, Pedro, mas essas questões, elas também servem para outros concursos? Com certeza. Com certeza é uma série de questões que nós nos baseamos, sim, pelo edital do IBGE, mas ela abre a sua mente para uma série de coisas. E muitas dessas questões, para você que está chegando agora no nosso canal, que nunca viu raciocínio lógico, por exemplo, Pedro, dá para acompanhar essa aula de hoje? Dá. É o tipo da aula bem bacana, que são assuntos, de certa forma, desvinculados, que você consegue aprender com a resolução das questões. Nós vamos fazer uma série de questões voltadas com datas, questões com negações, com equivalente, com o princípio das gavetas. Vamos falar aqui de algumas questões de estrutura lógica, muita coisa bacana, muita coisa legal para você se apaixonar pelo raciocínio lógico, se apaixonar pela matemática, essa matéria que fomenta o nosso pensamento, que acelera os impulsos nervosos através das nossas ligações sinápticas e facilita, assim, o trabalho dos neurotransmissores. Então, queria dar boas-vindas você também ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, que isso é fundamental para poder você ficar recebendo notificações, para você saber quando vão ser os próximos eventos. E quanto mais a gente tem esse público que está participando, que deixa comentário, isso fortalece o canal e faz com que cada vez mais a nossa coordenação coloque mais aulas, tá bom? Então, isso é importante também pra gente. Deixa aquele comentário depois, quando você gostar, mas já dá o like agora, tá bom? Já dá o like que vai ser muito legal. E aproveita também, segue a gente lá nas redes sociais, @Pedro Evaristo. Sou o professor Pedro Evaristo, professor desta matéria linda, maravilhosa. E segue também o curso Agora Eu Passo, curso AEP, lá no Instagram, porque sempre está aparecendo novidades, descontos. Você que ainda não conhece a nossa plataforma de ensino, a melhor plataforma de ensino do Brasil voltada para concurso. Eu sei que eu sou suspeito para dizer isso, mas confere lá, tá joia? Então, queridos, sem mais delongas, porque aqui o negócio é pouco papo e só sucesso, vem comigo. Olha essa primeira questãozinha, que questão bacana. Se nesse ano de 2019 o aniversário de Celina caiu em um domingo, então podemos afirmar que ano que vem certamente cairá numa segunda-feira, ano que vem certamente cairá numa terça, ano passado certamente caiu em um sábado. É possível que ano passado tenha caído em uma sexta-feira? É impossível prever o dia da semana que caiu no ano passado? Olha que bacana, que interessante essa questão. Primeiro passo é o seguinte: o ano comum, ele tem 365 dias, beleza? Então o ano tem 365 dias. Nós sabemos que uma semana, ela tem 7 dias. Se a semana tem 7 dias, então se você pegar os 365 dias do ano, olha lá, se você pega os 365 dias do ano, vamos colocar aqui nossa solução. Se eu pego os 365 dias do ano e divido por 7, 365 dias, e divido por 7, uma vez que cada semana tem 7 dias, nós vamos encontrar 52 e resto 1. O que significa esse 52? Existem 52 semanas no ano e um dia a mais. Então são 52 semanas e um dia. Moral da história. Vamos imaginar, ela disse que o aniversário dela nesse ano cai em um domingo, correto? Então a questão é,
7 dias depois de um domingo cai que dia? Domingo. 14 dias depois de um domingo? Domingo de novo. De 7 em 7 dias cai sempre no mesmo dia da semana. Inclusive, isso é uma dúvida que muita gente tem com relação a essa história dos 7 dias, né? Quando a gente diz daqui a 7 dias, nós não contamos com o dia de hoje. Se hoje, por exemplo, é uma terça-feira, se você diz daqui a 7 dias, você não conta com hoje, conta quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Obviamente cai na terça de novo. Aí algumas pessoas perguntam, mas Pedro, e por que a missa do 7º dia, se uma pessoa por infelicidade falece numa terça-feira, por que a missa do 7º dia ela cai na segunda? Por que são 6 dias depois? Porque não é missa de 7 dias depois que a pessoa faleceu. É uma missa do 7º dia. Então, o dia que a pessoa falece é o primeiro dia de morte. Depois o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, quando chega o 7º dia, você está 6 dias depois. Então, essa que é a questão. É como viagem também. Quando você diz, meu primeiro dia de viagem, você pega um avião na terça-feira. Aí você diz, meu primeiro dia de viagem, saída de Fortaleza em direção a São Paulo e tal, assim. Aí você chega o 2º dia de viagem, fiz isso, tal, 3º dia, 4º, 5º. Então, quando você coloca primeiro dia de viagem, é o dia que você viajou. Então, conta com aquele dia. Então, quando é que você conta com o dia de hoje? Quando você usa número ordinário. Primeiro, 2º, 3º, 4º. E quando é que você não conta? Quando é daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, aí você não conta com o dia de hoje. Isso faz muita diferença, tá bom? Então, moral da história, 7 dias depois de um domingo é um domingo. 14 dias depois de um domingo é domingo, ou seja, de semana em semana cai no mesmo dia. Então ele disse que o aniversário de Celina caiu num domingo, ok? Então o que vai acontecer? 52 semanas depois de um domingo vai ser domingo de novo, mais um dia. É claro que isso aqui vai cair, vou colocar aqui no meio aqui. Então você tem domingo, eu vou falar o ano seguinte e o ano anterior. Então, se você pegar 52 semanas e um dia a mais, vai cair, obviamente, na segunda. E se você pegar 52 semanas e um dia a menos para trás, é óbvio que vai cair no sábado. E agora, vamos lá olhar os itens que eu tenho para marcar. Vem comigo aqui os itens que eu tenho para marcar. Veja que ele disse que o aniversário de Celina caiu em um domingo. Será que... Aí tem o item, ano que vem certamente cairá em uma segunda-feira. Opa! E agora? Agora tem esse item aqui, que está dizendo que é possível que tenha caído na segunda. Ano que vem certamente cairá em uma terça. Ano passado certamente caiu em um sábado. Opa, e agora? É possível que ano passado tenha caído numa sexta-feira? É impossível prever o dia da semana? E agora, Pedro, tem 2 itens certos? O que aconteceu nesse caso? Detalhe, veja que esse ano que a gente está citando é o ano de 2019, tudo bem? Então o ano passado foi o ano de 2018 e o ano que vem é o ano de 2020. O que vai significar isso? O ano de 2020 é um ano bissexto. E o ano bissexto, ele tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Pedro, como é que eu sei que o ano ele é bissexto? O ano bissexto ele ocorre a cada 4 anos, em todos os anos múltiplos de 4. Ou seja, o ano 2012 foi bissexto, 2016, 2020, 2024, vão ser todos anos bissextos. Então, de 4 em 4 anos, em todo ano que tem a Olimpíada é ano bissexto. Se não tem a Olimpíada, não é ano bissexto. Então, todo ano múltiplo de 4 vai ser bissexto. E o que é que isso significa? Que ele não vai ter 365 dias, vai ter 366. E agora, Pedro, o que é que significa isso? Como vai, em vez de sobrar resto 1, vai sobrar resto 2, com os 366 dias. Então,
A questão é que ele não disse pra gente qual é o mês do aniversário da Celina. Ele não deu o mês do aniversário da Celina. Dessa forma, como ele não deu o mês do aniversário dela, se esse aniversário dela foi em janeiro ou fevereiro, significa que de janeiro para janeiro, ou de fevereiro para fevereiro, você vai ter 365 dias. Aí o aniversário dela certamente cairia quando? Cairia numa segunda-feira, porque seriam 52 semanas. Porém, se o aniversário dela que for em março, abril, maio, o que acontece? Daqui para cá, tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Se o aniversário dela foi em março de 2019 para março de 2020, eu estou rompendo aqui o dia 29 de fevereiro. Porque esse dia a mais que eu somo, ele é devido ao dia 29 de fevereiro. Então, se o aniversário dela for janeiro ou fevereiro, realmente o ano que vem cai numa segunda. Mas se o aniversário dela for de março até dezembro, vai passar pelo 29 de fevereiro, então em vez de somar um, vai somar 2 dias, aí o aniversário dela cairia numa terça. Moral da história, eu não posso garantir que o aniversário de Celina cairá no ano que vem numa segunda, pois ele pode cair numa terça, visto que 2020 é um ano bissexto. Porém, como 2018, daqui para cá, não foi bissexto, não tem o dia 29 de fevereiro, então realmente eu vou voltar 52 semanas em um dia. Então, necessariamente, obrigatoriamente, se o aniversário de Celina cai esse ano, num domingo, seja lá qual for o mês, no ano passado, certamente ele caiu um sábado. Volta aqui para a gente marcar. Então, com certeza, eu posso dizer que ano passado, certamente ele caiu num domingo. Se o item A, em vez de certamente, tivesse falado possivelmente, se no lugar do item B ele tivesse também falado possível, mas ele não falou que era possível, ele falou que era certamente, ou seja, a certeza. Aí ele disse, é possível que o aniversário dela tenha caído numa sexta no ano passado? Não, não é possível. E ele disse que é impossível detectar o dia da semana que caiu o aniversário do ano passado. Tá errado porque nós conseguimos. Show de bola? Muito bacana. Vamos para a próxima. No calendário de 2019, vemos que o dia 18 de junho cai em uma terça-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 25 de dezembro desse mesmo ano? Olha que bacana, olha que bacana. O que é que eu tenho aqui na situação? Eu tenho o dia 18 de junho. Dia 18 de junho. O que é que vai acontecer? Eu quero saber quantos dias vão decorrer até o dia 25 de dezembro. Então, o que é que nós vamos fazer? Todo dia 18 é como se a gente fizesse assim, ó. Todo dia 18 completa um mês. 18 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Então, nós temos aqui 6 meses. 6 meses e do dia 18 de dezembro para o dia 25 de dezembro são mais o quê? 7 dias. Perfeito? Então, nós temos do dia 18 de junho até o dia 18 de dezembro, são 6 meses, mais 7 dias. Porém, esses meses, tem mês aqui que é de 30 dias e tem mês que é de 31. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar 6 meses de 30 dias, mais esses 7 dias, mais um ajuste. Que ajuste? Para cada mês que tem 31 dias, eu vou acrescentar um dia. Então, lembra daquela história? Janeiro, você contar a quantidade de... Quais são os meses que tem 31 dias? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sempre que o mês cai aqui no carocinho de cima, o mês tem 31 dias. Quando cai nessa parte de baixo, tem 30. Quer sucesso? Cola em mim. Ah, garoto. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter o quê? Janeiro, fevereiro, janeiro, março. Nós vamos ter maio e nós vamos ter julho.
Então, olha só, como a gente está pegando o mês de junho, então vai ter julho com 31 dias, um dia a mais. Vai ter agosto com 31 dias, outro dia a mais. Vai ter outubro com 31 dias. Agora, como dezembro não vai contar, porque eu não vou passar pelo dia 31. Então, eu tenho que contar 3 dias a mais. 3 dias a mais, por conta do 31 de julho, 31 de agosto e 31 de outubro. Portanto, aqui nós vamos ter um total de 3 vezes 6, 18, 190 dias. 190 dias. E agora, Pedro, o que é que eu faço? Eu vou pegar, sabendo que uma semana tem 7 dias, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os 190, vou dividir por 7. Vou pegar aqui, vai ficar 2 vezes 7, 14, vai sobrar 5, vai dar 7, 7 vezes 7, 49, e sobra resto 1. Ora, o que significa então esse 27? Vão se passar 27 semanas e vai sobrar um dia. Então, 190 dividido por 7, você tem exatamente 27 semanas e um dia. Como o dia 18 de junho ele diz que cai em uma terça, eu pergunto, 27 semanas depois de uma terça, cai que dia? Terça. Uma semana depois de uma terça é terça, 10 semanas depois de uma terça é terça, 27 semanas depois de uma terça é terça. Mais um dia, que é o que importa, quarta. Portanto, o dia 25 de dezembro de 2019 vai cair em uma quarta-feira. Vem comigo aqui para a questão. Então, a resposta é quarta-feira. Bacana demais. Vamos para a próxima. Olha que questão interessante. Ricardo nasceu em 2011 e em exatamente 53 semanas depois de seu aniversário, nasceu Gabriela, sua irmã. Nasceu Gabriela, sua irmã. Aí ele diz assim, se Gabriela nasceu no ano de 2013, então ela faz aniversário no mês de... Aí a pessoa, nossa, como é que pode eu conseguir resolver uma questão dessa? Vamos lembrar daquele detalhe da primeira questão, que o ano tem 365 dias. Se o ano tem 365 dias, significa que são 52 semanas e um dia. Obrigatoriamente 52. O ano todo tem 52 semanas e um dia. Agora veja que o Ricardo nasceu no ano de 2011 e a sua irmã nasceu no ano de 2013. Como é que pode ter 2 anos de diferença? Porque não são 2 anos de diferença. É porque o Ricardo, obviamente, veja que ele nasceu, tem uma distância entre os dois nascimentos de 53 semanas. Ou seja, 53 semanas significa o quê? Um ano inteiro e mais 6 dias. Porque o ano todo tem 52 semanas e um dia. Moral da história. Para que Ricardo tenha nascido em 2011, é óbvio que o Ricardo nasceu em dezembro de 2011. Você tem um ano inteiro entre os dois. Você tem 53 semanas entre os dois. Tem aqui 53 semanas, porque é um pouquinho maior do que um ano. E isso vai cair quando? Em janeiro de 2013. Então, por isso que ele nasceu em 2011 e a irmã dele nasceu em 2013, dando uma falsa impressão de que eles têm 2 anos de diferença. Então, eles têm, na verdade, um pouco mais de um ano de diferença entre os dois irmãos. Ou seja, para que isso aconteça, já que eles têm 53 semanas de diferença, só tem uma maneira. O Ricardo nasceu em dezembro de 2011 e a sua irmã, volta para a tela, a sua irmã Gabriela nasceu em janeiro de 2013. Inevitavelmente. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é?
Bom, vamos para a nossa próxima questãozinha. Em uma reunião realizada em um dia do mês de outubro, estavam presentes apenas pessoas que faziam aniversário naquele mês. Das pessoas presentes, apenas 3 pessoas faziam aniversário exatamente no dia da reunião. E todas as demais faziam aniversário em dias diferentes entre si, 2 a 2. Dessa forma, é correto concluir que nessa reunião estavam presentes no máximo quantas pessoas ou no mínimo quantas pessoas? Eis a questão. Bem, veja bem, vamos ler aqui de novo. Ele falou aqui pra gente o seguinte: em uma reunião realizada em um dia do mês de outubro, esse detalhe é importante, mês de outubro. Por que que isso é importante? Volta aqui para mim. Porque a gente lembra que outubro, lembra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro é um mês de 31 dias. Então eu já sei que, volta aqui para a tela, eu já sei que outubro é um mês de 31 dias. Primeiro passo. Bem, estavam presentes apenas pessoas que faziam aniversário naquele mês. Todas as pessoas faziam aniversário naquele mês. Vamos imaginar que cada uma faz aniversário num mês diferente, então teriam 31 pessoas. Das pessoas presentes, apenas 3 faziam aniversário exatamente no mesmo dia da reunião. Ou seja, tirando o próprio dia da reunião, sobram ainda o quê? 30 dias, concordam? Tirando o próprio dia da reunião, sobram 30 dias. Moral da história. E todas as demais fazem aniversário em dias diferentes, entre si 2 a 2. Ou seja, ninguém, tirando essas 3 que fazem aniversário no mesmo dia da reunião, todas as outras fazem aniversário em dias diferentes. Portanto, eu tenho que ter, no máximo, tirando essas 3 que fazem aniversário na reunião, no máximo eu tenho 30 outras pessoas na reunião, para poder cada uma ficar em um dia diferente. Tirando o dia da reunião, tem 30 dias sobrando, então tem no máximo 30 pessoas, tirando eles 3. Bom, pegando então essas 30 pessoas no máximo, mais as 3 pessoas que já aniversariam no dia, então eu posso ter, volta para a tela, no máximo 33 pessoas. As 3 que fazem aniversário as 3 pessoas que já fazem aniversário, ó, 3 pessoas que fazem aniversário exatamente naquele dia da reunião e mais 30 outras pessoas que podem fazer aniversário nos outros 30 dias que sobram, porque eu jamais vou poder ter 2 pessoas no mesmo dia. Portanto, a resposta é 33, item A. Vamos para frente. Bom, cheguei aqui numa questãozinha muito legal, que algumas pessoas chamam de princípio das gavetas. São questões de lógica, são questões muito repetitivas, que só vão mudando, às vezes, de uma prova para outra, com relação a lenços, camisas, bolinhas, só vai mudando o objeto, mas a ideia é absolutamente a mesma. Veja bem, olha só a questão que não tem teoria nenhuma, é lógica pura. Que gostosa essa questão, vem comigo. Numa gaveta, há 30 meias pretas e 20 meias brancas. Qual é o número mínimo de meias que uma pessoa deve retirar no escuro para ter certeza de ter um par de meia da mesma cor? Gente, uma questão desse jeito, nós temos sempre que pensar na pior hipótese. Lembre-se bem, ele disse que ele tinha 30 meias pretas. Então, eu tenho 30 meias pretas e eu tenho 20 meias brancas, ok? E ele disse que eu tenho que tirar uma quantidade mínima de meias para ter certeza de ter um par de meia da mesma cor. Mas ele determinou que cor seria essa? Não. Então, vamos lá. Imagina que a pessoa é super, ultra, mega, power,
azarada. Imagina que a pessoa é muito azarada. Aí ela enfiou a mão aqui na gaveta, no escuro, tirou uma meia. Vamos supor que a meia tenha sido o quê? Branca. Certo? Na pior das hipóteses, se a pessoa é muito azarada, a próxima meia que ele vai tirar, no escuro, é o quê? É uma meia preta. Já temos duas meias. Se ele for muito, muito, muito azarado, a próxima meia que ele tira, se for branca, opa, já tem um par de meia branca. Mas se ele é muito azarado e tira uma preta, opa, já tem um par de meia preta. Então, na pior das hipóteses, se eu tirar 3 meias, podem vir as 3 pretas? Podem. Pode vir 2 pretas e uma branca? Pode. Aí eu tenho um par de meia preta ainda. Se vem 2 brancas e uma preta, eu tenho um par de meia branca. E se vem as 3 meias brancas, eu tenho de qualquer forma um par de meia da mesma cor. A questão é que se eu tirar 3 meias, é garantido tirar um par de meia da mesma cor. Então, sempre uma situação como essa, o que eu tenho que pensar é na pior hipótese. Porque mas Pedro, e se por sorte ele tirar logo 2 pretas? Aí é por sorte. Mesmo que ele seja azarado, se ele tirar 3, mesmo assim, ele ainda tem, no máximo você precisa tirar 3. Por sorte, se eu tirar 2, pode ser que as 2 sejam pretas, pode, mas pode ser que seja uma preta e uma branca. Então, se eu tirar 2 meias no escuro, não é garantido de ter um par de meia da mesma cor. Não é garantido, podem ser 2 meias diferentes. Mas se eu tirar 3, certeza, volta para a questão, portanto, a resposta é o item B de bola, né? Eu tenho aqui B de bola. 3 meias. Agora, e se ele perguntasse para ter um par de meias pretas? Opa, agora ele definiu a cor. Imagina que está no escuro, eu enfiei a mão na gaveta. Se eu tirar 3 meias, pode ser que as 3 venham todas elas brancas. E se eu tirar 10 meias? Podem ser todas brancas. Se eu tirar 20 meias, 20, tirei logo 20. Ah, meu amigo, se eu tirar 20, se eu tirar 10 meias, é muito provável que venha um par de meia preta. Eu acho que é muito provável, mas não é certeza. Até porque tem muito mais meia pretas do que branca. Então, se eu tirar 10, é certeza que eu tenho um par de meia preta? Não, é provável. Provável significa que a chance é grande, mas não é certeza. Se eu tirar 20, e mais provável ainda, mas ainda não é certeza. Porque se eu tirar 20, na pior das hipóteses, eu tirei a primeira e ela veio branca, outra branca, 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 branca. Se eu tirar 20 meias, pode ser que todas as 20 meias venham brancas. Então, se eu tirar 20 meias, não é garantido ter todas as meias pretas, ou ter 2 meias pretas. É possível que todas sejam brancas. Então, 20 meias não dá certo. Então, por isso que você tem que pensar na pior hipótese. Então, eu tirei 20. Pode ser tudo branca, pode. Mas quando eu tirar 20, a 21ª, meu amigo, a 21ª com certeza tem uma pretinha ali na história. E se eu tirar 22? Pedro, então seria o 21 a resposta? Não, porque eu tenho que tirar um par. Então eu tenho que ter 2 meias pretas garantidas. Então eu tenho que tirar 22 meias, porque se eu tirar 22 meias, na pior das hipóteses eu tirei todas as brancas e ainda veio de graça ali 2 pretinhas. Então a resposta, volta para a tela, seria o quê? 22 meias para ter certeza de ter um par de meias pretas. Pedro, mas e se a pergunta for para ter um par de meias brancas? Para ter um par de meias brancas. De novo, nós vamos pensar na pior hipótese. E qual seria a pior hipótese? Se eu tirar 10 meias, podem ser todas pretas. Ainda eu estou tirando. 20 meias, podem ser todas pretas. 30 meias, podem ser todas pretas. Então, se eu tirar 30 meias, muito azarado, ainda pode ser todas as meias pretas. Então, não é garantido. Olha só. Então, na pior das hipóteses, o que é que vai ter que acontecer? Volta aqui para a tela. Na pior das hipóteses, eu vou ter que ter quantas meias? Vem comigo aqui. 30 mais alguma coisa. Por quê?
Se eu tirar 30, pode ser tudo preta. Mas se eu tirar 31, uma vai ter que ser branca. E 32, duas vão ter que ser brancas. Claro que, por sorte, eu tirei 5 meias e já veio 2 brancas. Pode ser. Tirei 10 meias. Muito provavelmente já veio meia branca na história. Mas não é certeza, é disso que nós estamos discutindo. Então, se eu tirar 30, ainda não é certeza. 31 é garantido vir uma meia branca e 32 é garantido vir 2 meias brancas, como ele disse, volta para a tela. Como ele disse, um par da mesma cor, então teria que ser o quê? 32 meias. Essa é a pior das hipóteses. E, para fechar a ideia dessa história das meias, o que é que acontece? Ele faz a mesma coisa e pergunta, para ter certeza de ter 2 meias diferentes. Ou seja, eu quero ter 2 meias diferentes. Então, ter 2 meias diferentes significa o quê? Eu tenho que ter pelo menos uma branca e tem que ter pelo menos uma preta. Então, qual é a pior das hipóteses? A pior das hipóteses, para não acontecer isso, é tirar 30 meias pretas. É a pior hipótese. Então, se eu quero tirar 2 meias diferentes, aí eu vou e tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu já tirei, por exemplo, 30 meias. Podem ser todas pretas, mas quando eu tirar 31, meu amigo, essa 31ª, inevitavelmente ela vai ser branca. Eu disse na pior das hipóteses. Por sorte, já pode ter de cara eu ter tirado 2 e uma ser preta e outra ser branca. Pode. Aí é sorte. Mas nós não estamos contando com a sorte. Nós estamos contando com a certeza. Garantido. Portanto, volta para a tela. Resposta 31. Gente, vem aqui comigo. Caiu numa prova, uma questão nesse estilo que ele falava que eram aranhas. Você tinha uma espécie de aranhas que você não conseguia visualmente identificar qual era a aranha macho e qual era a aranha fêmea. Você tinha 30 aranhas fêmeas e 20 aranhas macho numa caixa, né? E o cientista tinha que pegar dessas aranhas, ele tinha que pegar um número mínimo de aranhas para ele ter certeza de ter pelo menos um casal de aranhas. E eles depois iam fazer um teste de DNA para ver quem era macho, quem era fêmea, mas ele só dava para descobrir quem era o macho, quem era fêmea fazendo esse testezinho. Então, o que acontece? Ele tinha 30 fêmeas e 20 machos. Quantas aranhas ele tinha que tirar, no mínimo, para ter certeza de ter um casal daquela espécie? 31, que era a pior hipótese, mais uma desse daqui. É a mesma coisa, só faz mudar lenços, bolinhas de cores ou a questão de posicionamento. É muito bacana. Essa questão, ela abre a sua mente para uma série de outras questões. Legal? Bacana? Gente, tá gostando? Espero que sim. Aproveita depois, dá aquele like aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Aproveitando aqui para dar aquele salve, aquele abraço para você de todo o Brasil que está aqui. Deixa o teu comentário, é sempre muito importante. Eu sei que tem gente de todo o Brasil que está nos assistindo. Isso é muito legal. Tem galera aqui do Nordeste, aqui de Fortaleza, mas tem gente também de São Paulo, tem gente do Paraná, tem gente de Manaus, né? Gente de todo o Brasil. Um abraço, um forte abraço. Depois, inclusive, dá aquela printada na tela no evento, marca a gente, depois a gente dá aquele reposte, tá bom? Então, @Pedro Evaristo e marca também o curso Agora Eu Passo, curso AEP, lá no Instagram. Segue a gente que isso é sempre bacana, vai fortalecendo a nossa relação. Se você precisar de dúvidas, comenta lá com a gente, comenta lá que tá gostando das aulas. E eu trouxe agora uma série de questões que são muito importantes. Nossa, essas questões aqui talvez sejam as mais importantes desse nosso bloco de questões, que é quando a gente fala de negação de sentenças. E eu coloquei sentenças com quantificadores, ou seja, aquela história do todo, algum, nenhum. Então, muito importante, todos os concursos cobram esse assunto
É um assunto que é garantido e você vai conseguir rapidamente entender aqui a lógica. Vem comigo então para a nossa próxima questão. Qual a negação da sentença? Nenhum dos entrevistados mora em Fortaleza. Vamos imaginar que um recenseador do IBGE está fazendo uma entrevista para poder compor dados para o IBGE. E ele diz, nenhum dos entrevistados mora em Fortaleza. Só que eu estou perguntando qual é a negação dessa proposição. E se eu estou pedindo a negação, eu estou pedindo o quê? O que é preciso acontecer para eu estar mentindo? Detalhe, vem comigo aqui. Negação não significa antônimo. Negação também não significa situação oposta. Por exemplo, nenhum dos entrevistados mora em Fortaleza. Mentiroso, porque todos moram em Fortaleza. Primeira coisa, jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Como assim, Pedro? O que é que significa isso? Quantificador são nenhum, todos e algum. Vem comigo aqui na tela. Então, quando você tem aqui, ó, quando você tem nenhum A é B, ó. Você tem dois conjuntos assim separados. Algum A é B, você tem dois conjuntos assim com interseção. E todo A é B, significa que o conjunto A está dentro do conjunto B. Então aqui você diz nenhum A é B, aqui você diz algum A é B, e aqui você diz que todo A é B, ok? Então, quando você diz a negação, significa o que é preciso acontecer para eu estar mentindo. E eu disse que nenhum dos entrevistados mora em Fortaleza. E a primeira coisa é que jamais eu nego o nenhum, usando todos e usando nenhum. Não tem como eu negar. Por quê? Porque negação não é a situação oposta. Nenhum mora em Fortaleza. Eu disse que nenhum dos entrevistados morava em Fortaleza. Jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Pedro, o que é quantificador universal? É quando eu consigo abranger todo o universo. Tipo assim, todos os alunos que estão nos assistindo agora são inteligentes. Todos. Todos os alunos são inteligentes. O que é que significa isso? Eu estou abrangendo todo o nosso conjunto universo. Se eu disser nenhum aluno que está nos assistindo mora na Argentina. Nenhum aluno mora na Argentina. Ou seja, eu estou abrangendo todas as pessoas e dizendo que elas não moram na Argentina. Nenhum mora na Argentina. Então, jamais eu posso negar um todos usando todos ou nenhum. E jamais eu nego nenhum usando todos ou nenhum. Não dá para negar o quantificador universal usando outro quantificador universal. Então, o que é negação? É o que basta para eu estar mentindo. Eu disse que que nenhum dos entrevistados morava em Fortaleza. Aí alguém disse, não, Pedro, mentira. Por que é mentira? Ninguém mora em Fortaleza. Mentira. Para eu estar mentindo, basta o quê? O que basta para eu estar mentindo? Que pelo menos um dos entrevistados more em Fortaleza. Que exista algum entrevistado que more em Fortaleza. Que algum entrevistado more em Fortaleza. Portanto, resposta correta, volta para a tela. Resposta correta vai ser o item D. Existe entrevistado que mora em Fortaleza. É o que basta para eu estar mentindo, já que você disse que nenhum entrevistado morava em Fortaleza. Próxima. Ao final de um dia de pesquisas pelo IBGE, um recenseador afirmou que alguma casa visitada tinha muro azul. Sabendo que o recenseador mentiu, então podemos afirmar que, olha, ele disse que alguma casa visitada tinha muro azul. Para eu estar mentindo, quando eu disse, olha, alguma casa visitada tinha muro azul, é porque tem alguma casa que não tinha muro azul? É errado. A pessoa pensa que a negação de que alguma casa tem muro azul é que alguma não tem muro azul. Errado. Porque eu posso ter 10 casas, 2 com muro azul e 2
com o muro vermelho. E aí tem alguma com muro azul e tem alguma que não tem o muro azul. Então o fato de alguma casa não ter o muro azul nem faz com que eu esteja mentindo. B, alguma casa tinha muro verde? Nada a ver também. Todas as casas tinham muro azul? Opa! Eu disse que tinha alguma casa com muro azul. E se todas as casas tiverem muro azul? Eu vou estar continuando dizendo a verdade. Eu não disse para você que tinha alguma casa com muro azul. Se todas tinham muro azul, então eu falei a verdade. Eu não menti. Para eu estar mentindo é preciso o quê? Nenhuma casa visitada tenha muro azul. Volta para a tela. Portanto, a negação de alguma casa visitada tem muro azul é que nenhuma casa visitada tinha muro azul. É o que basta para eu estar mentindo. Outra coisa, gente, sempre que a afirmação for verdadeira, a negação ela vai ter que ser falsa. E sempre que a minha afirmação ficar falsa, obrigatoriamente a minha negação vai ser verdadeira. Jamais afirmação e negação vão ter valores lógicos iguais. Sempre que uma frase é verdadeira, a negação é falsa. E sempre que a afirmação for falsa, a negação vai ser verdadeira. Essa, inclusive, é uma maneira elegante de aparecer a negação. Em vez de dizer qual é a frase que sempre será verdadeira, toda vez que esta afirmação aqui é falsa. É uma maneira indireta de te pedir o quê? Qual é a negação? Então, volta comigo aqui para a nossa próxima questão. Qual a negação da sentença? Todos os recenseadores do IBGE são graduados em geografia. Olha que legal essa questão. Eu disse que todos os recenseadores eram graduados em geografia. Para eu estar mentindo, o que é preciso? É que, volta lá na tela, é que nenhum recenseador seja graduado em geografia? É errado. Por quê? Jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Nenhum. Nem o item B também. Não dá para eu negar o todos usando todos, nem dá para negar o todos usando nenhum. Jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador. Então, já de cara, eu já vejo dois itens errados. Mas vamos pensar comigo. Eu disse que todos os recenseadores do IBGE são graduados em geografia. Item A. Olha só o item A. Para eu estar mentindo é porque nenhum é graduado em geografia? Não. O que eu estou garantindo é que todos são graduados em geografia. Mas vamos imaginar que de 100 recenseadores, eu tenha 10 que sejam graduados em geografia. Então, ao dizer que todos são graduados em geografia, eu estaria mentindo, porque são só 10. Mas também estaria mentindo quando eu disse que nenhum era graduado em geografia. A negação de que todos são graduados em geografia não poderia ser todos são graduados em estatística? Não. Por quê? Porque o que impede da pessoa ser graduada em geografia e também ser graduada em estatística? Nada impede. Então, para eu estar mentindo, é porque eu disse que todos eram graduados em geografia. Então, para eu estar mentindo, é preciso que algum recenseador do IBGE não seja graduado em geografia. Pedro, e por que não algum seja graduado em estatística? Porque, mais uma vez eu digo, o fato da pessoa ser graduada em estatística não nega o fato dele ser graduado em geografia. Qual o problema? Eu posso ser graduado em geografia e estatística. Então, não nega, tá bom? Então, tá aí a nossa situação, resposta item C. Gente, olha que bacana, que questões contextualizadas, questões bem dentro do universo do IBGE, e que a gente começa a entender mesmo, porque até inclusive IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então colocamos aí a pessoa ser formada em Geografia e Estatística, mas não tem nada a ver que a pessoa, porque trabalha lá, tenha que ser formada em Geografia ou em Estatística, mas isso aí dá uma ideia bem do que significa a negação de todos os recenseadores do IBGE são graduados em Geografia. O que é preciso acontecer para eu estar mentindo? Que pelo menos um dos recenseadores não seja graduado em Geografia, que a resposta é o item C. Simples, fácil,
prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Gente, delícia demais. Questão dessa muito bacana e é uma questão altamente repetitiva em prova de concurso. Bacana? Então vamos agora para outro assuntozinho, questõezinhas de investigação, questões de estrutura lógica bem bacana também. Vem comigo. Em um dia de trabalho, em uma sede do IBGE, em relação aos funcionários André, Cláudia, Lucas, Paula e João, sabe-se que André chegou antes de Paula e Lucas, Paula chegou antes de João, Cláudia chegou antes de André, João não foi o último a chegar. Nesse dia, o terceiro a chegar na sede do IBGE para o trabalho foi seguinte. O que eu tenho aqui de história? Eu sei que o André chegou antes de Paula e Lucas. Vamos tentar organizar a ordem de chegada deles. Então eu sei que o André chegou antes de Paula e chegou antes do Lucas. Tudo bem. Aliás, detalhe, eu não posso aqui ainda, por enquanto, definir aqui a posição do Lucas. Eu sei de uma coisa, eu sei que o André chegou antes de Paula e chegou antes de Lucas. Mas eu não sei se o Lucas chegou antes de Paula, aqui ainda não dá para eu não sei a ordem deles, porque não é obrigatoriamente nessa ordem aqui que ele colocou, tá bom? Seguinte, Paula chegou antes de João. Agora aqui eu posso garantir, Paula chegou antes de João. O que faz com que eu entenda que o André chegou antes de Paula, e como a Paula chegou antes do João, o André também chegou antes do João. Cláudia chegou antes do André. Opa, a Claudinha tem que estar bem aqui, ó. Antes do André. Certamente a Cláudia antes do André. Agora, detalhe. Eu não sei quem foi o último a chegar, mas eu sei que o João não foi o último a chegar. O João não foi o último. Então, o Lucas não pode estar inserido entre Paula e João, nem antes da Paula, nem antes do João. Não pode. Por quê? Porque se o Lucas ficar aqui ou o Lucas ficar aqui, vai forçar com que o João acabe sendo, por exemplo, Paula aqui, João aqui. Nesse caso, ó, vai fazer com que o João fique em último. E a questão garantiu que o João não pode ser o último. Então, nós vamos descartar essa possibilidade do Lucas ficar aqui. Então, a única possibilidade que nós vamos ter, obviamente, é a questão do Lucas aqui nessa posição. O Lucas vai ter que ficar nessa última posição, pois o João jamais pode ser o último. Então, ele disse, nessa forma, o terceiro a chegar vai ser Paula. O terceiro a chegar vai ser a Paula, necessariamente. Olha que bacana. Então, Paula vai ser a terceira pessoa a chegar na sede do IBGE para o trabalho. Resposta item E. Olha a questãozinha bacana também, repetitiva. Em torno de uma mesa quadrada, encontram-se sentados 4 professores. Rafael, o mais antigo entre eles, é gaúcho. Há também um pernambucano, um piauiense e um cearense. Pedro está sentado à direita do gaúcho, Vitor à direita do pernambucano. Por sua vez, Daniel, que não é piauiense, encontra-se à frente de Pedro. Assim, podemos definir que... Veja bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar as pessoas em uma mesa quadrada. Lembrando que mesa quadrada não tem referencial, tá? A mesa quadrada ela não tem referencial. E eu vou colocar as pessoas da seguinte maneira. Ele diz, Rafael, o mais antigo entre eles, é gaúcho. Então, como ele diz que Rafael é gaúcho, eu vou fazer o seguinte, vou botar o Rafael aqui, nessa posição, e vou dizer, Rafael é gaúcho, tá? Então, colocar Rafael é gaúcho. Aí ele diz o seguinte, vou colocar gaúcho aqui, eu vou botar...
ele é gaúcho. Aí o que mais? Pedro está sentado à direita do gaúcho. Opa! Como Rafael é o gaúcho, a direita dele é para cá. Não é a minha direita, tá? É a direita do gaúcho. Mas que por acaso é esse aqui. Então o Pedro está à direita do Rafael. Então, inevitavelmente, eu já entendo que Pedro tem que estar aqui, que é a direita do gaúcho, que é o Rafael. Agora o que acontece? Vitor à direita do pernambucano. Você ainda não sei ainda quem é o pernambucano. Por sua vez, Daniel, que não é piauiense, encontra-se à frente de Pedro. Opa! Como Daniel encontra-se à frente de Pedro, o Daniel vem para cá. Não tenha dúvida. E sobra apenas uma posição, que é o Vitor. Então o Vitor vem para cá. Não há dúvida nenhuma que o Vitor vai ficar aqui. O que mais? Lembra que eu disse que o Vitor está à direita do pernambucano? Veja que não é a direita. Veja que não é a direita do Vitor. É o Vitor que está à direita do pernambucano. Então, inevitavelmente, o Pedro passa a ser o pernambucano, porque à direita do pernambucano vai ficar o Vitor. Ah, entendi. Então, como agora o Daniel, que não é piauiense, então se o Daniel não é piauiense, então o Vitor é o piauiense. E o Daniel, por conseguinte, vai ter que ser, sobrou o quê? O cearense. Então o Daniel é o cearense. Portanto, o Daniel é o cearense, o Pedro é o pernambucano, o Vitor é o piauiense e o Rafael, como ele já tinha dito, é o gaúcho. Então, o que é que nós temos aqui? Pedro é pernambucano e Daniel é cearense, portanto, a resposta é o item A. Pedro é pernambucano, está correto, e Daniel é cearense. Então, nós organizamos da seguinte maneira. Bom, vem comigo aqui. O que é interessante é que essa mesma questão, ela já caiu só mudando a situação. Como assim? Ele colocava, em vez de colocar 3, 4 homens e os estados, ele colocava 4 mulheres e elas diziam que elas estavam numa mesa de uma lanchonete, uma pediu um suco de uva, outra pediu suco de manga, outra pediu suco de abacaxi, outra pediu suco de laranja. E aí ele vai falar, a menina que pediu suco de laranja está à direita da menina que... Mesma coisa, só faz mudar a situação. Ou, como em outra questão, eram 4 crianças, cada um tinha feito um desenho diferente. Então a mesma situação só vai mudar os personagens, a historinha, mas a essência da questão é a mesma. Legal, não é? Então a resposta correta é item A. Bem, vamos ver essa daqui. Com relação a 3 funcionários do IBGE, sabe-se que Júlio é mais alto do que o recenseador, Marcos é analista, Lucas não é o mais baixo dos 3, um deles é analista, o outro é recenseador e o outro é supervisor. Aí o que acontece? Ele diz, sendo verdadeiras as afirmações, é correto afirmar que... Bom, o que é que nós temos aqui nessa situação? Nós temos aqui nós temos 3 personagens. Quem são? Júlio, nós temos Marcos e nós temos Lucas. O que é que eu preciso descobrir sobre esses meninos? Eu preciso descobrir qual é a função deles lá, qual é a função deles lá no IBGE. Preciso descobrir a função e preciso descobrir a estatura. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira pista, direta. Eu vou pela pista que é direta. Marcos é analista. Então eu sei que Marcos, função, analista, não há dúvida. Eu disse também que o Júlio era mais alto que o recenseador. Então quando eu disse que o Júlio era mais alto do que o recenseador, é porque o Júlio não é o recenseador. Então o Lucas é o recenseador. E o que sobrou para o Júlio? Supervisor. Tá certo? O que mais? Com relação à estatura,
Eu disse que o Lucas não é o mais baixo dos três. Então, se o Lucas não é o mais baixo, ele é o segundo ou ele é o primeiro mais alto. Ele não pode ser o terceiro. Digamos, primeiro, segundo, terceiro mais alto. O Lucas não é o terceiro, porque ele não é o mais baixo dos três. Então, ele é o segundo ou ele é o primeiro. Mas, como a questão já tinha dito que o Júlio tinha que ser mais alto do que o recenseador, que é justamente o Lucas, então, inevitavelmente, o Júlio vai ter que ser o primeiro mais alto e o Lucas o segundo mais alto, para que sobre terceiro mais alto aqui para o Marcos. E aqui eu tenho essa situação, onde, vamos ler agora os itens. O Júlio é o mais baixo dos três? Errado. Eu tenho que Lucas é supervisor? Errado. Eu tenho que Lucas é o mais alto dos três? Lucas é o mais alto dos três? Errado. E Júlio é o mais alto dos três. Está correto, portanto, resposta item D. O Lucas, que a propósito é o supervisor e é o mais alto dos três. Legal essa questão? Muito repetitiva, uma questãozinha com um nível legal, uma questão muito bacana e que você vai encontrar muito em prova. Gente, o que é importante a gente fazer para a gente aprender raciocínio lógico? Fazer exercício. Quanto mais exercício você fizer, repetição, 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 quanto mais exercícios você fizer, mais experiência você vai adquirindo. E o que é que eu tenho que muito entender? É a questão de transformar a leitura da questão no entendimento. Eu tenho que desenhar, saber que tipo de questão eu vou ter. E como é que eu adquiro essa perspicácia? Resolvendo questões, com experiência. É como a pessoa que toca violão, por exemplo. Quanto mais músicas ela vai aprendendo, mais ela consegue perceber novas músicas até de ouvido, que ela consegue entender qual é a nota sem ter que olhar cifra nem nada, ela consegue tocar, mas de tanta experiência que ela já vai tendo. Isso é normal, tá bom? Então, vem comigo para a nossa próxima e última questão. 4 empresas, Alfa, Beta, Gama e Delta, participam de uma concorrência para a compra de certo tipo de máquina. Cada empresa apresentou um modelo diferente do das outras. Teve o modelo Plutão, o modelo Mercúrio, o modelo Netuno e Urano. E os prazos de entrega variavam de 8 a 14 dias. Sabe-se que, aí ele dá as pistas, que daqui a pouco eu leio, e nessas condições o modelo apresentado pela empresa tal é... Então vamos lá, vem comigo. O que é que eu queria destacar para vocês? Ele tem 4 empresas, Alfa, Beta, Gama e Delta. Veja como essa questão ela é muito semelhante à questão anterior, onde nós temos o quê? Eu tenho aqui as empresas Alfa, Beta, Gama e Delta. O que é que eu quero descobrir sobre essas empresas? Eu quero descobrir o modelo que ela oferece e o prazo que ela oferece para entrega. São as duas coisas que eu preciso. E eu tenho que começar por pistas diretas e seguras. A pista mais importante foi, ele disse, os prazos de entrega eram oferecidos de 8 a 14 dias. Todo mundo vai ser de 8 a 14. Ou seja, o que significa de 8 a 14? Significa que alguém vai entregar isso em 8 dias e alguém vai entregar em 14. Então, alguém tem que entregar em 8 e alguém tem que entregar em 14. Então, é de 8 a 14. Então, volta para a tela. Quando ele disse assim para a gente, sobre os prazos de entrega, Gama apresentou o menor prazo e Beta apresentou o maior. Então, o menor prazo, obviamente, é qual? 8. E o maior prazo qual é? 14. Então, vem comigo. Então, Gama apresentou o menor prazo, portanto, 8. E Beta apresentou o maior prazo, portanto, 14. Olha aí. Veja outra pista, volta lá para a tela. O modelo Urano foi apresentado pela empresa Alfa, com prazo de entrega de 2 dias a menos do que a empresa Beta. Então, veja bem, eu já sei que o prazo de entrega da empresa Beta é 14 dias. E essa aqui ofereceu um prazo de 2 dias a menos, portanto, 12 dias.
e disse que ia entregar que modelo? O modelo Urano. Então, a empresa Alfa vai entregar o modelo Urano em 12 dias. Volta para a tela. O modelo Mercúrio seria entregue em 10 dias. Veja bem, ele não disse quem, ele disse alguém, mas não falou quem. Vai entregar o modelo Mercúrio em 10 dias. Vem comigo para cá. Claro que esse já tem o prazo de entrega definido, esse tem o prazo de entrega definido, e esse tem. Então, o único que pode entregar em 10 dias é a empresa Delta. O quê? O modelo Mercúrio. Porque alguém vai entregar o modelo Mercúrio em 10 dias. Como esses outros já têm o prazo de entrega definido, o único que será capaz de entregar em 10 dias o modelo Mercúrio é a empresa Delta. E para fechar, volta para a tela. Gama não apresentou o modelo Netuno. Então, olha só, vem para cá. Gama não apresentou Netuno. Então, o Netuno é aqui. Então, sobrou para cá o modelo Plutão. Então, é o modelo no Plutão, vai ser apresentado pela Gama. Agora vem o momento só de eu encontrar o item certo. O item A disse, Gama foi Mercúrio. Ó. Gama apresentou Mercúrio? Errado. Item B, Beta apresentou Plutão? Não. E o item D, Beta apresentou Netuno? Certo. E Delta apresentou Plutão? Errado. Então, a resposta certa, naturalmente, o item D. Vem comigo aqui só para eu marcar. Ele disse que Beta apresentou o modelo Netuno e realmente foi o que aconteceu. Bacana? Legal? Então, gente, uau, que hora intensa, né? Que quantidade de questões incríveis que nós fizemos. Fizemos 15 questõezinhas muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Refaçam, revejam, inclusive... aproveita para depois jogar o link, né, desse vídeo naquele grupo de estudo seu, naquela galera que você sabe que faz parte daquele grupo seleto de vencedores que você também quer impulsionar. Então, esteja junto de pessoas que queiram o algo a mais, que queiram se diferenciar, que queiram aprender matemática, que queiram aprender raciocínio lógico, que queiram se desenvolver e que vão passar num concurso junto com você. Porque essa sinergia, essa energia da equipe, ela é fundamental. Então, gente, ande sempre com pessoas que querem lhe impulsionar para o alto e avante sempre, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima, estamos juntos sempre na construção do seu conhecimento para o alto e avante. Fui!